Bom dia! Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Terça-feira, mais uma semaninha, continuando aqui. Eu tô tão feliz porque eu sei que Deus em todas as coisas está conosco, está com você, né? E eu desejo que você tenha um dia muito especial, que você tenha um dia na presença de Deus, assim, diferenciado, sabe? Que você possa sentir Ele nos detalhes, abençoando você, contemplando a natureza de Deus, que você consiga enxergá-lo. E esse é o que eu mais desejo para você nesse dia, tá bom? E eu vou trazer aqui para você o que está escrito no livro de João, capítulo 11, versículos de 3 a 6. O tema do devocional dessa manhã é: os desafios não devem desanimar você. Faz parte da vida, nós vamos enfrentar dos mais simples aos mais complexos. E é por essa razão que a gente precisa ter tanta intimidade com Deus para que Ele nos ajude a ultrapassar cada um desses desafios. Eu tenho certeza que Ele vai fazer isso comigo e Ele vai fazer isso com você também. Amém? Senhor, muito obrigada por esse dia, por essa manhã, porque o Senhor está conosco. Obrigada pela tua graça, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua provisão. Obrigada, Senhor, porque apesar dos desafios, o Senhor está conosco. E o que eu mais te peço nesse momento é que o Senhor coloque em nosso coração o teu Espírito Santo, que Ele confirme em nosso coração a tua vontade e que possamos a cada dia compreender o que o Senhor tem para a nossa vida e, mais do que isso, seguir a direção que o Senhor tem para a nossa vida. Ó Deus, nos dá força, ânimo, nos dá sabedoria, prudência e que possamos em todo o tempo lembrar daquele que deu a vida por nós, que nos salvou de todos os pecados, da condenação e que nos dá uma vida abundante, mesmo que a gente ainda não viva essa vida por conta de desobediência, por conta de cegueira espiritual, mas nessa manhã eu peço que o Senhor destrave as vendas que estão nos nossos olhos e nos ajude a enxergar o teu plano perfeito para a nossa vida. Essa é a minha oração, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos lá, o texto de hoje diz assim: as duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. E isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso e assim, por conta dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. O que a gente observa nesse trecho da Bíblia? A gente observa que Marta e Maria foram avisar Jesus que o irmão delas, que era um grande amigo de Jesus, estava muito doente. Jesus não estava perto da cidade delas. Jesus estava, como sempre, na sua missão, evangelizando, pregando o evangelho para as pessoas. E Marta e Maria, por confiarem em Jesus e por saberem da sua grandeza, foram até ele, da forma que elas puderam, para avisá-los da enfermidade de Lázaro. Por quê? Porque elas acreditavam, obviamente, que Jesus poderia fazer alguma coisa. E mais do que isso, elas acreditavam que Jesus poderia fazer alguma coisa no tempo delas, no tempo do desafio delas, no tempo da urgência delas. A Bíblia nos diz que quando Jesus ouve o que as mulheres falam para ele, ele diz para aquelas mulheres que a doença de Lázaro não vai matar Lázaro, que essa doença tem um propósito, que essa doença é apenas para que o Filho do Homem seja glorificado em Deus, para que o poder do Filho do Homem seja revelado em Deus. Ou seja, o Filho do Homem nesse contexto é o próprio Cristo. Então é tipo assim, Jesus está dizendo: olha, fiquem em paz, tá, Maria e Marta, porque a doença do irmão de vocês não vai levá-lo daqui, ele não vai morrer disso, muito pelo contrário, essa doença está vindo para que eu possa exercer um poder de forma que as pessoas não duvidem de que de fato eu sou filho de Deus. Está tudo sob controle. Em outras palavras, é isso que Jesus está falando para Marta e para Maria. E a Bíblia diz que mesmo Jesus ouvindo da gravidade da doença de um grande amigo dele, que isso pode fazer você acreditar que por essa razão ele largaria tudo para salvar o amigo, Jesus ainda fica 2 dias onde ele estava. Ou seja, ele não vai salvar o amigo na hora em que as irmãs dele diz que ele estava precisando.
O que é que a gente aprende com isso? Que assim como a vida de Marta, de Maria e de Lázaro, que eram amigos de Jesus, nós também nos consideramos muitas vezes amigas de Jesus, né? Nossa, eu sou amiga de Deus, eu tenho um relacionamento com Deus e é por essa razão que nada de mal vai me atingir. Não é isso que a gente pensa? É. Mas se a gente parar para pensar, Jesus estava na casa de Marta e de Maria. Ontem a gente falou sobre isso. A Bíblia diz que Jesus era muito amigo de Lázaro. É tanto que no versículo 3 a Bíblia diz: as duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Ou seja, eles tinham um relacionamento íntimo com Jesus, assim como muitas de nós temos, eu, você, e mesmo que você não tenha tanta intimidade assim, você tem buscado essa intimidade. E aí você acredita que essa busca por Cristo fará com que você esteja protegida, imunizada dos desafios da vida, dos problemas da vida. Mas o que esse trecho nos diz nessa manhã, em primeiro lugar, é que a nossa aproximação de Jesus não nos livra dos problemas, dos desafios, dos mais simples aos mais complexos. Porém, nesses desafios, Ele, Cristo, deve ser a primeira pessoa a quem nós devemos recorrer. Faz sentido para você? É isso que nos dá a paz durante o desafio. Você tendo Cristo ou não, você vai ter desafio, mas uma vez com Cristo, você sabe a quem recorrer no desafio. Essa é a grande diferença. Segunda coisa que a gente tem que aprender é que muitas vezes o nosso desafio nos faz esmorecer da fé, desanimar e acreditar que Deus não está conosco. Porque muitas vezes nós queremos que Ele faça as coisas do nosso jeito e do nosso tempo. Mas a Bíblia nos traz com muita força que Deus tem um plano para todas as coisas e que nada foge do controle de Deus. Às vezes você está aí correndo contra o tempo. Às vezes você está aí aos 45 minutos do segundo tempo, achando que já não vai dar mais jeito, que as coisas precisam ser para agora e já. E por essa razão você intercede, você clama, você jejua, você ora, você levanta de madrugada, você escuta todos os devocionais da Mica, você canta todas as músicas da harpa, você sabe todos os versículos de cor e salteado porque a sua prece é muito grande. Então você busca muito a Deus porque a sua prece é muito grande. Marta e Maria foram até Jesus porque o problema era muito grande. Elas não ficaram, não, vamos ver o que é que vai dar. Poxa, já estava gritando ali, o problema já estava chutando a porta, então elas foram atrás de Jesus. E esse ato de recorrer a Cristo muitas vezes faz com que a gente acredite que a solução virá imediatamente. Porque eu estou jejuando muito aqui, eu estou lendo muito a Bíblia, eu estou buscando muito, logo a resposta virá rápido também. A resposta virá intensa também. E não é assim. É assim que nós devemos aprender nesta manhã. O desafio não deve nos desanimar. Em nenhum momento a Bíblia mostra que Marta e Maria ficaram desanimadas porque o tempo que elas queriam a resposta não foi o tempo que Cristo deu a resposta. A Bíblia diz que quando Jesus escuta elas, Ele conforta elas no desafio, mas Ele não resolve o problema naquele momento. Percebam? Essa é a segunda coisa que a gente tem que observar. Cristo na nossa vida nos faz perceber o que fazer durante o desafio, mas nem sempre Ele vai nos tirar do desafio no tempo que a gente quer. Marta e Maria, quando estavam aos pés de Jesus clamando pelo irmão, Jesus diz, olha, essa doença aí não é para a morte. Jesus diz o que vai acontecer, mas Ele não cura Lázaro. Percebam a diferença. A fala de Jesus é para confortar Jesus, é para confortar Marta e Maria. É para dizer, fique em paz, crê em mim, tenha fé. Eu não vou fazer nada agora, mas faça com que a minha voz seja maior do que a circunstância. Muitas vezes nós sabemos o que Deus vai fazer, muitas vezes nós acreditamos na palavra dele, muitas vezes nós confiamos no poder dele da boca para fora, mas quando olhamos as circunstâncias a gente esmorece, a gente enfraquece. Jesus disse a Marta e Maria, essa doença é para que eu seja glorificado em nome do meu Pai. Essa doença não é para matar o meu amigo, não é para matar o irmão de vocês. Em outras palavras, Jesus está dizendo, fique em paz. Se eu estou dizendo que não vai acontecer nada grave, é porque não vai acontecer nada grave. E por mais que você ache que algo grave vai acontecer, eu vou reverter o quadro, porque eu estou dizendo que não vai acontecer nada grave. E isso é o que nós precisamos
fazer é crer que apesar das circunstâncias, apesar das diferenças, apesar dos desafios, Deus, uma vez conosco, sempre conosco. E às vezes a gente fica sofrendo porque alguém pediu demissão do nosso negócio, porque um cliente que era responsável por uma boa parte do nosso faturamento foi para o concorrente, porque a gente muitas vezes sofre por coisas que não deveríamos sofrer quando Cristo, na verdade, já nos diz o que devemos fazer. E hoje, talvez, o que Cristo está mandando você fazer é sossegar, descansar, confiar, apesar das circunstâncias, apesar da gravidade do seu problema. Jesus foi claro para Marta e Maria. E a Bíblia diz que depois que ele lança aquela palavra de conforto, aquela direção para elas, o que é que ele faz? Ele permanece fazendo a obra dele. É tipo assim, pronto, eu ouvi você porque eu amo você, eu quero confortar você, eu não quero que você fique angustiada, Marta, eu não quero que você fique triste, Maria, então eu vou te dizer o que eu vou fazer. Pronto? Agora eu vou continuar o que eu estava fazendo e depois eu vou fazer muito mais por vocês. Jesus não ignora a fala delas. Jesus apenas diz que o tempo é dele. Você pode achar muitas vezes que Deus está em silêncio quando ele na verdade não está. Aí você diz, claro que está, Mica, eu não estou entendendo nada. Se você for para Filipenses 4:6 diz, não andeis ansiosas por coisa alguma. Ele já falou. É porque a gente quer que a resposta seja da nossa forma, no nosso tempo. E não é. Então não sei o que você está passando hoje, mas eu quero que você não deixe que o desafio desanime você, mas assim como Marta e Maria, que você se agarre na palavra de Deus, que você creia que Ele está com você apesar da gravidade do seu desafio e que Ele tem um tempo certo de fazer tudo novo. Que muitas coisas que você passa hoje é apenas para que Deus seja ainda mais glorificado na sua vida e você tem que fazer parte do plano perfeito dele. Não se afaste dele, não se revolte contra ele, não decline a sua fé, apenas fortaleça a sua fé na certeza de que ele está no controle de todas as coisas. Por mais que ele pareça demorar em responder, por mais que ele pareça demorar em resolver, ele está no controle e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que você tem que ouvir e acreditar. É nisso que você tem que fortalecer a sua fé. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia, que Ele faça você enxergar de fato o que Ele tem para você, que você cresça cada vez mais em sabedoria e que você não permita de forma alguma que os desafios façam você desacreditar do poder de Deus, por mais que a resposta ainda não tenha chegado e por mais que a mudança de quadro ainda não tenha chegado. Se Ele diz que vai fazer o melhor por suas filhas, Ele vai fazer e Ele vai fazer você entender. Assim como ele fez com Marta, ele não resolveu o problema, mas fez ela entender o que ele estava fazendo. E você, nesta manhã, peça a Deus o entendimento e ele vai te dar. E com esse entendimento virá a paz para suportar o desafio e esperar a solução que só ele pode dar. Amém? Que Ele te abençoe nessa manhã, fortaleça a sua fé, te dê um excelente dia de trabalho e que você vá ainda mais forte para a batalha de hoje, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau.